Olá, bom dia pessoal. Esse conteúdo da aula de hoje está na página 42 da apostila. Hoje a gente vai falar sobre uma substância fundamental para a existência de vida no nosso planeta, que é a água. A água é essencial tanto para a vida, nossa vida, né, como para os outros seres vivos, como as plantas, para a fotossíntese em geral. Ela é uma substância muito importante e como tal devemos o respeito. Nós devemos estudá-la, nós devemos preservá-la sempre. Ainda mais agora que se fala em estiagem, vocês devem estar ouvindo falar por aí que está faltando água, que as chuvas não estão acontecendo como no normal, né? A estiagem já ocorre tanto no oeste quanto aqui na nossa região. Os rios, os reservatórios já diminuíram bastante. Enfim, então a gente tem que estar muito preocupado, principalmente neste momento, tá? Que a gente tem que cuidar, né? E já tem alguns condomínios, alguns locais da cidade que já estão fazendo o revezamento, tá? Descancela a água por um tempo, ela volta novamente. Então a gente tem que estar muito preocupado. A camada de água que existe na Terra, a gente chama de hidrosfera. Aqui eu coloquei para vocês terem um pouquinho uma noção, não sei se está visível, mas isso aqui, esse gráfico, vocês já estudaram no passado isso aqui, e vocês encontram em qualquer site aí sobre algumas diferenças mínimas de números aí, mas em média é isso aqui. Então nós temos aqui o primeiro gráfico, que é esse aqui de baixo, do total, 97% da água no nosso planeta é salgada, não é própria para o consumo, e 3% é água doce. Desses 3%, e aí a gente vai para cá, 71% é água congelada, está nas geleiras, 18% é água que está nos lençóis freáticos, água subterrânea, 7% está nos rios e lagos, e aí saem os mananciais para nos abastecer as cidades, e 4% é água na forma de vapor na umidade do ar. Lembrando que desses 7 dos rios e lagos, nós podemos contar com a poluição e a contaminação também das águas. Então, para o consumo, resta uma pequena parcela. Então, depois da gente observar esse gráfico, é preciso considerar ainda que para ser boa, de qualidade, ela precisa estar livre de contaminação, como eu falei, e de substâncias tóxicas também, né, como pesticidas, né, inseticidas que são lançados em lavouras aí vão para os rios, como micro-organismos que podem causar doenças também. Acredita-se que menos de 1% da água doce do planeta está em condições de consumo para a população. Desse 1% que resta ainda está ameaçado por conta da poluição. Um relatório da Unesco estima que reservas de água no mundo podem diminuir 40% até 2030. E para 2030 restam apenas 10 anos. Então é a hora de pensar realmente sobre o uso da água, né? O racionar a água, tempo de banho, de escovação de dente, todas as coisas que a gente faz em casa. A gente sabe que as residências consomem água, mas não são só elas que consomem água. Agora falando um pouco, quais seriam os motivos da diminuição da água no mundo em geral, né? Primeiro, aumento da população mundial, né? Com o aumento a população mundial, ela triplicou nos últimos 50 anos. E com isso, com o aumento da população, cresce a agricultura, a irrigação, a industrialização, a produção energética, nos quais o uso de água estão associados e são essenciais. Outro problema aí, né, um dos fatores que fazem com que esse aumento, né, a diminuição da água potável, água para consumo, diminua tanto aí no mundo, é que a metade dos mananciais do planeta está ameaçado de poluição e pelo assoreamento dos rios, né? O que seria o assoreamento dos rios? É aquele depósito de sedimentos, né, que vão se depositando areia, argila, própria rochas, vão se depositando nos rios
devido ao desmatamento, né, a perda da mata ciliar, né, nas encostas desses rios, e aí a terra, areia, argila vai indo para os rios, vai ficando assoreado, e aí esses rios aí vão perdendo o fluxo de água que eles têm, né? Outro problema também é que 90% da água utilizada nos países de desenvolvimento é devolvida para a natureza, é devolvida novamente para, né, sem nenhum tratamento. A gente conhece vários casos, né, aqui na nossa região, não precisa ir tão longe assim, em Palhoça, né? A gente vê que a maioria da população, maior parte da população não tem esgoto tratado. Lançam, né, isso hoje já tem, claro, fiscalização, mas lançam os resíduos, né, dos dejetos nos rios, né, muitas casas já saindo o esgoto já saindo diretamente nos rios. Então essas são as consequências aí, né, da diminuição da água própria para o consumo na população, né? Pessoal, continuando falando da água, agora falando um pouco sobre o ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, né? A gente já sabe, já vimos que a água, ela se encontra na natureza em 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso, né? Umidade, enfim, ali as geleiras, como eu falei no gráfico anterior. Então, essa circulação de água na natureza, né, por esses 3 estados físicos, a gente chama de ciclo hidrológico ou ciclo da água. Então, como que acontece esse ciclo hidrológico? Como a água circula, né, dessa forma na natureza? Então, o calor do sol faz evaporar a água dos rios, dos lagos, dos mares, das cachoeiras, enfim, né? Ela faz aumento da temperatura. Vocês têm um esquema, um desenho muito bom na página 44 da apostila, mostrando o ciclo da água, tá? Ele é bem importante vocês estarem vendo. Então, o calor do sol, ele aquece essa água toda que tem no nosso planeta, né? E essa evaporação faz com que a água, no estado gasoso, encontre superfícies, né, mais altas e esfrie e condense, né? E aí ela vai formando pequenas gotículas que vão formando as nuvens. Quando essas nuvens estão muito carregadas, elas precipitam ou em forma de gotículas de chuva ou em forma de neve também, que ela pode acontecer, que aí é no estado sólido, né? A gente não pode esquecer de falar também que tem a nossa transpiração, né? Nós eliminamos o vapor da água, tanto quando a gente expira, quando a gente, no processo de transpiração, de eliminação de suor, então, resíduos, né, a urina, tudo a gente elimina a água. Então essa água, ela vai ser eliminada, né, e vai evaporar, e ao evaporar, depois ela condensa e precipita e cai na forma de chuva. Então, as chuvas e a neve são a forma como a água retorna à superfície, reabastecendo os rios, os lagos, os mares, as geleiras, se infiltra no solo também, formando depósitos subterrâneos de água. E esses depósitos subterrâneos de água a gente chama de aquíferos. O ciclo da água é fundamental para o equilíbrio do clima no planeta e para a sobrevivência dos seres vivos, como eu já falei. Na página 45, vocês têm um modelo de terrário, e eu fiz um terrário aqui também para mostrar como é que é. É bem interessante fazer, ele funciona também como decoração, vocês podem dar de presente para alguém, mas ele pode servir também para vocês aprenderem mais sobre como funciona o ciclo da água. Então, vocês podem observar aqui que o meu terrário, ele está cheio de gotículas internamente. Então, primeira coisa que eu fiz, eu coloquei pedras, britas de tamanho maior, coloquei uma terra boa aqui em cima, então eu tenho embaixo a brita, e depois a terra, tá? E eu dei uma decorada com umas pedrinhas coloridas e plantei ali uma suculenta. São as que mais resistem a terrário, mas pode fazer com outro tipo de planta também, tá? Já tive um terrário que durou 15 anos. Então, olha só. E depois fecha. Dá uma umedecida nessa terra que vocês colocarem aqui. Não é para encharcar, é só umedecer.
Depois que vocês umedeceram a terra, vocês peguem com a raiz, plantaram a plantinha ali, tampem, cubram, tá? Ela não vai morrer, tá? Ela não vai morrer. Muitas pessoas dizem, por que ela tá presa? Não, ela não vai morrer, por quê? Porque a gente já sabe que as plantas são autótrofas e elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, na fotossíntese ela produz oxigênio, que a gente já falou sobre o ciclo dele, e ela produz a glicose, que é o alimento dela. E essa água que a gente colocou, então ela vai ter oxigênio para respirar, né? E essa água que a gente colocou aqui, quando o calor do sol, e ela fica geralmente aqui na cozinha, por aqui, então o que acontece? O calor do sol entra aqui, aquece essa água que está aqui, fazendo o ciclo que a gente acabou de ver, o ciclo hidrológico, o ciclo da água. Ao aquecer, essa água no vapor, ela está numa temperatura mais elevada. Quando ela chega na superfície gelada do frasco de vidro, ela condensa, como se formassem as nuvens, as gotículas pesadas acabam caindo e novamente molhando a plantinha ali. Então ela vai ficar ali por muito e muito tempo, sem precisar abrir, porque o oxigênio ela está produzindo na fotossíntese. O alimento que ela precisa também ela está produzindo na fotossíntese. Minerais ela retira das rochas, então ela tem tudo que ela precisa aqui. Ela não precisa ser aberta. A partir do momento que eu abrir o frasco, o que vai acontecer? O vapor de água vai para a atmosfera, ele não vai mais ficar retido aqui dentro. Então não vai chover, eu vou ser obrigado a molhar essa plantinha às vezes, né? E pessoal, é importante, eu quero que vocês façam esse terrário aqui. Daí vocês podem fazer no vidro que vocês acharem melhor, tá? Pode ser como a sugestão ali em garrafa PET também, tá? Como tá na apostila na página 45. Eu quero que vocês façam e mandem foto para mim, tá bom? Isso colocar lá no grupo, isso depois na outra semana, né? É importante a gente, como a gente já falou, a água, ela participa do funcionamento do corpo de todos os seres vivos. Uma pessoa, ela tem em média 70% de água no seu corpo, tá? Essa é a média mais ou menos. Alguns outros organismos, por exemplo, como as águas-vivas, elas têm 90% de água no seu organismo. Então, a maior parte do corpo desses seres é composto de água, né? Entre outras funções que a água apresenta, ela participa das reações químicas do nosso organismo. Todas as reações químicas, a água vai estar presente, ela vai ser um produto, ela vai ser utilizada, né? Ela realiza transporte de substâncias entre as células, ela é o veículo de transporte de substâncias entre as células. E a gente já falou em célula lá no 6º ano, a menor unidade viva do nosso corpo, e vimos até as organelas no ano passado, né, no 6º ano. Ela compõe o sangue, ela compõe a urina, ela compõe o suor, é a seiva nos vegetais. A gente já sabe que a água é fundamental para a nossa vida. Porém, a água, ela deve ser consumida de forma potável. O que quer dizer isso? A água própria para o consumo, livre de micro-organismos ou substâncias tóxicas que possam ter nessa água. Quando a gente não ingere água potável, quando a gente usa uma água que tem substâncias tóxicas ou tem micro-organismos, essa água pode transmitir algumas doenças, tá? Entre as internações hospitalares, as doenças que estão relacionadas a águas poluídas são as que mais têm casos nos hospitais. E ela também é responsável por muitas mortes de crianças, pelo menos até 1 ano de idade. As principais doenças relacionadas à água é disenteria, causada por bactéria ou protozoários ou micro-organismos, né, que a gente vai estudar ainda. A febre tifoide também, a febre tifoide é causada por uma bactéria, cólera também, causada por bactéria, hepatite infecciosa, hepatite A, a giardíase, que é causada por um protozoário. Há outras doenças
em que o ciclo de transmissão depende da água, como por exemplo um mosquito Aedes aegypti. A fêmea do mosquito Aedes aegypti, ela precisa de quê? Ela precisa de água para depositar os seus ovos. E lá, ou da febre amarela, né? Então ela deposita os seus ovos lá e esses ovos dão origem a larvas. E essas larvas, ela vai fazer o quê? Ela vai dar origem a novos mosquitos e esse mosquito aí vai transmitir várias doenças como a dengue, a febre amarela, zika, chikungunya, né? Consumir água tratada é a melhor forma de se prevenir contra essas doenças, tá? Algumas atitudes dependem dos governos, né? Depende do estado, da federação, enfim. Como o saneamento básico, que é água tratada, limpa, né? Outras é da população, então outras é sua, é nossa, né? Como lavar as mãos, usar água tratada para cozinhar alimentos, lavar as frutas e verduras, limpar a caixa d'água com periodicidade, 6 meses, evitar entrar em contato com águas de enchentes, lama, né? Não deixar água parada em ambientes. Então, essas são atitudes que a população tem que fazer. O governo tem responsabilidade? Tem responsabilidade. A responsabilidade dele é o saneamento básico, né? Água tratada, limpa, né? Mas outras somos nós somos responsáveis também, principalmente, né? Usando ali as medidas que eu falei, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Vocês vão fazer a atividade da página 49 da apostila, 50, 51, 52 e 53 e 54. Tem bastante atividade. Se eu dou isso em sala, todo mundo, mas tem tempo para fazer, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem e na próxima aula a gente corrige, tá bom? Beijinhos a todos.